Análise da live desta quinta do presidente, começando com Guilherme Fiuza, no Rio de Janeiro, que destaca da live de hoje. Fiuza. Olha, Vitor, o presidente alterou ali, né, a exposição com o Programa do Desenvolvimento do Grafeno com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Né, foi uma exposição bastante didática, o ministro é muito objetivo, muito claro, e isso, evidentemente, está aí sendo colocado como um vetor de desenvolvimento, mais um vetor de desenvolvimento do país, por conta aí da finitude verificada no estoque, na exploração de minerais, né? Mas eu vou deixar para os colegas aprofundarem para poder passar rapidamente para 3 outros pontos. Um foi em relação à CPI, ele recebeu da presidência, vice-presidência e relatoria, uma lista de perguntas, né, para serem respondidas e informou aí que não vai responder porque não reconhece legitimidade a essa CPI. Ele falou também sobre a questão do preço de combustíveis e disse que continua com a equipe econômica trabalhando na proposição legislativa de uma fixação do valor nominal do ICMS para que governadores de estado não possam especular com esse preço a partir do que é fixado pela refinaria. E vou destacar só um outro ponto que é quase folclórico, mas infelizmente é real hoje na conjuntura brasileira, na cultura brasileira, que é esta nova tentativa de se criar, evidentemente que é mais uma forma de patrulha, né, para afetação de virtudes, que é essa questão da discriminação contra os feios. Realmente, aí, comentário meu, parece que há uma falta do que fazer, né? Acho que o país está com tudo resolvido e realmente é o momento de se criar esse tipo de alegoria. E o presidente, então, comentou isso e fez uma suposição de que talvez estejamos a caminho da criação de cotas para feio. José Carlos Bernardi. Vamos lá. O presidente foi feliz em trazer a questão do grafeno e trazer o ministro, até porque hoje é o dia da ciência. Então, é uma homenagem à ciência que tanto se falou nesse ano todo, passado e agora. Ciência, ciência! Então, ele levou no dia da ciência o ministro da Ciência e Tecnologia e falou sobre grafeno, sobre nióbio. E olha, a esperança que o Brasil enriqueça com o grafeno e o nióbio, mas não só na exploração mineral, que tão somente viraria um commodity. O presidente quer mesmo que o Brasil comece a produzir produtos a partir destes elementos, o grafeno e o nióbio e outros tantos. Aí nós sairíamos tão somente de exploradores minerais para produtores de produto. Isso coloca o Brasil num patamar muito mais alto, mais elevado, e essa tem sido a preocupação. E ele mesmo falou, já lá na pré-campanha, em 2016, eu já trouxe esse assunto à baila do grafeno, trouxe o assunto do nióbio, e é verdade, quem falava isso antes de Bolsonaro? Depois ele traz uma expressão um pouco rude com relação à resposta que daria para essa CPI. Eu acho que o silêncio seria muito mais eloquente, meu presidente. O silêncio seria mais eloquente. Eu acredito que realmente o senhor não precisa perder um minuto do seu tempo preocupando-se com essa CPI, que é uma CPI forjada, é uma CPI fake, é uma CPI artificial, assim como eles apregoam uma democracia artificial para o nosso Brasil. A esquerda apregou essa democracia artificializada. É tão artificial que parece flor de cemitério, aquelas flores de plástico. E é o que eles têm, é um cemitério de propostas. Eles não trazem proposta alguma na CPI. Eles não constroem nada, não são propositivos em nada. Eles só querem estragar o momento que nós deveríamos estar todos brigando, lutando contra um vírus, mas eles dividiram o país para brigar contra o governo, contra a cloroquina, contra até a Copa América. Até uma médica cantora, pelo amor de Deus, o senhor realmente
o seu silêncio é mais eloquente. O senhor também fez uma referência que é professor de educação física e tem um projeto de lei para regulamentar essa profissão. Elogiável. Educação física. Quando um jovem pratica esporte, ele fica longe do crime, ele fica longe das drogas. E o professor de educação física que tem paixão pela sua profissão, este professor é o primeiro contato de um jovem com o mundo do esporte. É este professor que vai despertar na criança e no jovem a paixão pelo esporte, e quando o jovem se apaixona pelo esporte, ele tem um futuro totalmente diferente. Parabéns por essa atitude. Depois o senhor vem falar sobre a questão da raça, trouxe aquele irmãozinho da igreja, cabelo Rastafari, e falou dos feios. Exatamente, o presidente traz este assunto que me parece ser um tabu. Querem colocar a pecha de racista, o presidente, colocar um monte de pechas para colarem o que colou na imagem do presidente até agora. Colou que a esquerda é ridícula. É isso que conseguiu colar na imagem do presidente. E o senhor também traz a questão dos combustíveis. Nós tivemos aumento nas refinarias do combustível por conta de conjunturas internacionais. Combustível, o preço é regulado no mercado internacional. E o senhor tem razão de querer que os estados não sejam tão gananciosos com relação ao preço, ao ICMS. Eu chamaria outra atenção, me permite colocar aspas. O custo de energia elétrica também tem muito ICMS. O custo da sua conta de telefone também tem muito ICMS. Por fora, dá mais ou menos 33%. Se você gastou R$100 no seu telefone, R$33 é só de ICMS. Então, são questões importantes. O presidente traz a questão da pesquisa da ivermectina. Nós falamos este assunto ontem aqui nos Pingos dos Is. Ivermectina, 56% de eficácia. E eu queria retomar aqui o que falou a ex-coordenadora do PNI, que depôs hoje na CPI. Ela falou assim: nós fizemos uma avaliação entre risco e benefício e vimos que numa população de grávidas, de 100 mil mulheres grávidas, 19 vão a óbito. Esta é a vacina feita às pressas no mundo inteiro que tem matado pessoas. Claro, pode ter salvo. Tem salvo, mas tem morrido. Vacina não pode oferecer risco algum para quem quer que seja. Achar que 19 grávidas no universo de 100 mil mulheres é razoável? Sabe qual o número que tem que ser razoável? 0. É isso. Análise agora de Cristina Grêmio. Você, Cristina. Vou aproveitar, começar do fim aí do Bernardes. São 19 mulheres grávidas e 19 bebês, né? A gente multiplica por 2 sempre essa conta quando fala de mulheres grávidas. Mas, voltando ao assunto da live do presidente, como o Fiuza e o Bernardi foram bem minuciosos aqui para abordar ponto por ponto, eu vou me ater a algumas coisas. Ele fala de coisas que são muito importantes para o eleitor, para a maior parte dos brasileiros, para aqueles 58 milhões ou uma parte considerável que o colocou lá. Ele fala de armas. Coloquei entre aspas aqui, povo armado jamais será escravizado, brinca ali com o ministro para saber se o ministro tem arma. Então, ele traz sempre à tona essas questões para mostrar que ele continua atento, embora a gente saiba que o presidente, infelizmente, não está conseguindo governar, porque judiciário e legislativo parece que o tempo todo trabalham contra o Brasil, ali pelo menos uma parte considerável, né? Traz sim o rapaz ali do cabelo, brinca com o ministro também, o ministro diz que já foi cabeludo na juventude, tudo para dar uma resposta às críticas constantes da imprensa a qualquer coisa que o presidente comente em relação a qualquer um, né? Então, ali no caso, um comentário feito sobre um cabelo, ele é racista. E eu queria me ater especialmente na questão da CPI mesmo. O presidente foi bastante duro, né? Para comentar a CPI, e, na verdade, desabafou ali, num tom, inclusive, que depois, ao final da live, pediu desculpas. Eu vou usar um termo correlato, ele disse que está pouco se lixando para a CPI, usou um termo até mais pesado, mas não vou repetir aqui. E por que o presidente está tão
está tão irritado, na minha opinião. A carta do senador Omar Aziz, do senador Randolfo Rodrigues e do senador Renan Calheiros para o presidente hoje, pedindo explicações acerca das declarações do deputado Luiz Miranda e do que foi dito e tudo mais, a carta foi muito dura também. É o que eu falava ontem aqui no programa, quando um tiranete está gostando da posição e está vendo que não tem muita gente reclamando, pelo menos não ali internamente no Senado, ele vai avançando. A gente viu isso ontem com o abuso de autoridade em cima do funcionário do Ministério da Saúde, que acabou saindo de lá preso. Eu vou ler só 2 trechinhos aqui da carta que os senadores enviaram para o presidente, para a gente entender por que o presidente da República vai para suas redes sociais falar com a sua audiência, que são os seus eleitores, de forma aberta e desabafando a irritação com essa CPI. Na carta, os senadores começam assim: solicitamos em caráter de urgência, então é um senador exigindo do presidente da República, que é uma autoridade maior, solicitamos em caráter de urgência, diante da gravidade das imputações feitas a uma figura central desta administração, que Vossa Excelência desminta ou confirme o teor das declarações do deputado Luiz Miranda. E aí eles dizem que tomaram essa iniciativa de maneira formal, tendo em vista que até o dia de hoje, 13 dias após a manifestação do deputado Luiz Miranda, não houve qualquer resposta do presidente de forma categórica, pontual e esclarecedora às graves afirmações. Senador Omar Aziz, ninguém que está assistindo essa CPI, que está acompanhando de perto, está achando tão grave assim um crime de corrupção que, na verdade, não existiu, porque é uma compra de vacina e o presidente insiste nisso na hora que ele dá uma resposta um pouco mais calorosa ali para dizer que não vai responder. Não existe crime quando não houve a compra, quando não houve o pagamento. A gente tem que sempre lembrar que houve provavelmente uma tentativa de corromper alguém no Ministério da Saúde, porque o próprio Dominguete fala no depoimento dele. Agora, o corruptor está sendo visto como herói pelos senadores da CPI, e os funcionários do Ministério da Saúde que não levaram adiante essa compra estão sendo vistos como criminosos. A gente também concorda com o presidente que a CPI, que todos os brasileiros deveriam estar pouco se lixando para essa CPI. Em relação ao ministro Marcos Pontes, teve todas essas considerações importantes aí a respeito da ciência. Parabéns a todos os cientistas, a todos os homens e mulheres brasileiros que se dedicam à ciência, inclusive ao ministro nesse dia tão especial. O ministro trouxe uma informação importante sobre a economia, sobre as mais recentes previsões para o PIB que foram melhoradas, né? Aumentou a projeção do PIB de 2021 de 5,05 para 5,18 no último relatório do Banco Central. E isso é uma notícia importante e boa para a gente terminar o Pingos desta quinta-feira com um sorriso no rosto.